pessoal, tudo bom? Nesse primeiro vídeo de Sketchbook Tour, eu gostaria de mostrar para vocês um sketchbook já um pouquinho antigo que eu tenho, mas que eu acredito que ele mostra bem a minha mudança de estilo de desenho, né, desde que eu comecei a produzir o Beco. Então, esse sketchbook aqui me foi presenteado por uma amiga muito querida de vários anos, né? E vocês vão ver que nessas primeiras páginas tem desenhos com um estilo bem diferente do que eu faço hoje, né? Ou seja, um estilo mais realista, mais detalhado, né? Primeiros estudos de figurinos para o Beco que eu fiz, né? Com aquarela. Vocês podem ver que o papel não é o mais adequado para isso, mas foi sendo interessante para começar a me familiarizar com a visualidade da década de 20 em Porto Alegre, né? Então, as pessoas, né, os trajes, vocês podem ver que eu usava também grafite azul, né, porque eu fazia um estudo muito mais detalhado de anatomia antes de produzir, né, passar para o lápis e depois até para o nanquim. E, enfim, aí eu fui me dando conta de que as coisas estavam muito, né, os desenhos estavam muito duros, inclusive os que vocês estão vendo desse lado aqui já são desenhos bem mais recentes, né, eu acho que deve dar para ver. E comecei a fazer os primeiros estudos de personagens. Essa aqui é a Frederica, né? Primeiros estudos de fisionomias, de cenários, de situações, roupas, enfim. Vocês podem ver que eu adoro desenhar personagens dos sketchbooks. Ó, então, vocês veem que ainda tá bem realista, assim, no tratamento, né, mais detalhado mesmo, com nanquim, porque eu ainda estava usando caneta nanquim, né, não tinha começado a usar o bico de pena ainda. E aí eu começava a usar um pouco de aquarela também para colorir, né, vocês podem ver que o papel realmente ele não é o mais adequado, mas dá para fazer algumas coisas interessantes, assim, dá para adicionar uma cor bem interessante. Esse aqui foi com guache, vocês podem ver que é a tinta mais espessa, né? Uma tinta opaca. E também funcionou com esse papel, apesar de ele não deixar tão brilhosa assim a cor, né? Isso aqui é um esboço de situação do que eu tinha escrito no roteiro, daí eu estava fazendo estudos de personagens e cenários. Mais estudos de personagens. Vitória. Aqui também personagens e cenários. Estudos de expressões. São bem interessantes de fazer também, antes de fazer a história em quadrinhos. Enfim, tem bastante coisa. Desenhos a lápis que ainda não foram finalizados, mas quem sabe um dia. Né, estudos de poses também. Então, para mim, o sketchbook é para isso, né? Fazer bastantes exercícios. Esse desenho aqui do Fabrício, eu acho que vocês conseguem ver, né? Já tem um tratamento um pouquinho que é com essas achuras aqui, né? Achuras de sombreado aqui, principalmente nessa parte do pescoço. Isso daqui já foi, digamos, os primeiros desenhos que eu comecei a fazer quando eu comecei a ficar mais craque no bico de pena, né? Demorou um pouquinho, mas a gente, insistindo, a gente consegue. Ó, aqui também bico de pena, e o bico de pena vai deixando o desenho um pouco mais dinâmico, né? Esboços. Estudos de edificação. Aqui, ó. Estudo de edificação de uma casa. Isso daqui é de um anúncio do Correio do Povo de Porto Alegre,
né, na década de 20, então, para saber que tipos de casas que tinha naquela época, como é que era a cidade. Muitos estudos de vestidos. Ah, aqui tem um estudo do Beco, ó. Aqui tem um estudo, né, a lápis ainda, de uma das únicas fotos que eu acredito que exista ainda do Beco do Rosário, que está no acervo do Museu de Porto Alegre, hoje em dia, né? Aqui com um pouco de pincel também. Enfim, eu fui fazendo uma mistura. Alguns testes, esse foi um teste com aquarela líquida. Vocês podem ver que essa marca de aquarela líquida que eu usei, o tom de verde dela é bem forte, né? Então eu estranhei para usar, porque eu não estou acostumada a usar cores tão brilhosas assim. Mais estudos de personagens, cenários. Alguns ainda misturados de caneta nanquim e bico de pena. Nossa, tem algumas coisas a lápis ainda que eu não arte finalizei. Ó, estudos de luz e sombra de figura humana com bico de pena, né, usando essas achuras longitudinais. Personagens, mais estudos, ó, de achuras. E um pouco de cores também. Esses desenhos aqui de personagem foram feitos com pincel e aquarela. Cheguei a testar pincel principalmente para quando eu levava o sketchbook para desenhar fora de casa e era difícil de usar bico de pena, eu gostava muito de usar a caneta pincel. Ó, esse aqui já é com bico de pena e aquarela também. Esses desenhos com pincel também, já tentando deixar o traço mais dinâmico. Esses aqui foram feitos durante uma aula, se eu não me engano. Eu estava assistindo a aula, tá? Não estava dando aula. Ele é uma ferramenta muito boa para se desenhar na rua, né? Bem que tem tinteiros também que imitam muito bem o bico de pena e são bem fáceis de carregar, mas não são tão boas quanto o bico de pena em si. Ó, estudo de cenários, casarios da época, né? Os postes, os carros, tudo isso daí eu gostava de fazer bastante, mas não tanto quanto os desenhos de personagem. Ó, aqui uns desenhos de, né, soldados da Primeira Guerra, também com bico de pena. Aí tem anotações e exercícios de bico de pena, exercícios de achuras. Tá? Esses aqui são muito baseados no livro do Guptill, Arthur Guptill, Rendering with Pen and Ink, se eu não me engano. Esses aqui também são muito bons para pegar assim, fazer diferentes tons, mais desenhos com pincel e aquarela. Então vocês podem ver que tem de tudo um pouco, mas principalmente muitos personagens. Então aqui o estilo de desenho já está um pouco mais solto também, graças ao uso da pena.
de personagens da história, cenários. Eu gosto muito de desenhar móveis, personagens em móveis também. E pesquisar mobiliário da época. Ó, que nem aqui. Aqui eu gosto muito de fazer esses estudos de móveis, de mobiliário. Isso ajuda bastante também a dar aquela incrementada nos cenários, né? Ó. E esse aqui também, com um bico de pena, baseados em fotos que eu fui pegando de vários arquivos, várias fontes de informação sobre Porto Alegre naquela época. Ó, um desenho todo colorizado aqui, né, com cores quentes, vermelhos e ocres. Mais um estudo de casaril também, esse daqui tirado, né, da imaginação, com base no que eu havia estudado. E também alguns estudos de cenários e colocando alguma coisa de nanquim aguado também para dar um efeito interessante de tons de cinza. Esboço do Fabrício, né? E aqui um do antigo Cais do Porto de Porto Alegre, logo quando ele foi inaugurado, né, na final da década de 10, início da década de 20, tinha sido modernizado. Então aí eu fiz um estudo, né, para entender como é que eram os atracadouros e armazéns. Feito estudo de personagens para cenas que aparecem no livro também. E é isso, algumas anotações, aqueles mesmos estilos de achura que eu estava usando nos desenhos de estudo de figura humana. Vocês podem ver que eu estou usando aqui também nos desenhos de personagem. Anotações, personagens, e é isso. Rendeu bastante, um sketchbook de, eu não sei quantas páginas ele tem, ele diz, ó, 208, e muito bom, um formato muito bom para carregar por aí, para estar sempre desenhando.